Ai, os jovens dinâmicos, sempre os jovens dinâmicos. E aí, meu povo, tudo certo? Vocês viram aí o Mini Rodrigo já xingando? Então esse aqui é o primeiro vídeo oficialmente que eu gravo, né? Mostrando os dois novos integrantes da equipe do canal Rodrigão, né? Que é o Mini Rodrigo, tá aqui, ó. Que foi um trabalho feito artesanalmente, né? A Jaqueline montou ele pra mim, então agora ele tá aqui oficialmente. Eu mostrei pra vocês no Instagram, né? Que tem um vídeo maior e tal. E também mostrei aqui nos shorts, né? Então tá aí. O Mini Rodrigo agora vai nos acompanhar de vez em quando, fazendo umas piadinhas. E aqui é o presente do membro colaborador do canal e grande amigo da Bahia, Paulo, que mandou aqui um símbolo da nossa geração, então, para ajudar a enfeitar os vídeos aí. Então, Paulo, muito obrigado mais uma vez, tá? Esse aqui oficialmente é o primeiro vídeo que essa figura do action figure do Robocop aparece, tá? O que aconteceu, gente? Eu fiz um vídeo que ele saiu faz umas 2 semanas falando sobre respondendo aos 41 comentários que tiveram no vídeo das heroínas do Booktube, tá? E aí, respondendo aqueles comentários, obviamente, houveram outros tantos comentários ali que eu vou fazer o mesmo processo. Esse aqui vai ser o último vídeo que eu vou fazer sobre esse assunto, tá? Eu vou finalizar ele aqui porque vai ser um outro vídeo longo também. Mas pelo visto vocês gostaram, né? Porque ele passou de 1000 visualizações aquele vídeo. O povo deve ter gostado do que ouviu ali. Mas é aquela pegada de conversar com o inscrito, de manter o engajamento, de manter as pessoas conversando, de manter a comunidade, né, trocando ideia. E aqui tiveram mais alguns comentários voltados para esse lado também que eu acho interessante trazer, tá? Que vai de acordo com aquilo. As pessoas concordando, elas não concordando tanto, mas tá tudo bem, né? Então eu vou ir botando os comentários como eu fiz da outra vez. E aí a gente vai falando sobre o assunto. Se essa é a primeira vez sua no canal, tá? Saiba que tem outros 2 vídeos que fazem parte desse processo aqui, tá? Tá tudo bem, né? Enfim, você pode assistir eles, é quase um podcast falando sobre as situações que a gente vê no Booktube, tá? Então tem um primeiro vídeo que fala sobre essas coisas, que dá início ao assunto. Aquele vídeo tiveram esses comentários que eu respondi no vídeo passado, e agora esse aqui que eu vou responder os comentários daquele vídeo lá. Porque eu gosto de fazer isso, tá? Eu gosto de ficar falando no microfone. Deve ser isso, né? Só pode. Mas eu vou trazer isso aqui para vocês porque eu acho que realmente vale a pena, né? E é uma coisa que, né, mantém todo mundo conversando sobre a nossa situação. Então eu vou começar de novo do mais recente, do primeiro que teve no vídeo, até o último que aconteceu hoje, dia 28 de junho, que eu estou gravando esse vídeo. Então pode ser que depois, quando eu chegar, que eu realmente publicar o vídeo, vai ter algumas coisas que não vão ser todos respondidos, mas ainda assim vou tentar responder todos. Então vamos lá. Primeiro que aparece é a Books Anatomy, que é a Jamile, tá? A Jamile também tem canal aqui no YouTube, tá? Ela também faz produção de conteúdo. E ela diz, ó, só siga, Rodrigão, eu estarei por aqui. A gente começou meio junto, eu e a Jamile, tá? A gente chegou a participar logo no início ali, depois a gente acabou tendo um afastamento. Eu comecei a produzir outras coisas também e tal. E ela também teve as situações de vida dela, enfim. E aí agora ela também está produzindo muita coisa no TikTok. Então tem uma questão ali de conteúdo que ela produz também. Mas eu gosto muito do canal da Jamile. Acho que ela tem uns insights, ela lê muita coisa. Essa mulher lê muito. Então se você não conhece ainda o canal da Jamile, tá? Fica a dica aí. Obrigado, viu, querido? Forte abraço, tudo de bom pra ti. O Harry Seldon, ele faz parte do grupo de Telegram, tá? Ele já leu comigo, agora o último que ele leu junto foi o Zafon. Tá sempre trovando fiel no grupo de Telegram, tá? Se você não faz parte, os endereços vão estar aqui embaixo em links úteis, tá? Quem é do canal já tá ligado na pegada. Aos 9 minutos e 50, dizem que a leitura desenvolve a empatia, mas em alguns leitores parece que é um retrocesso. Cara, aí é que tá. Naquele momento específico do vídeo é isso que a gente fala, né? Sobre a questão de tu ser um movimento quase separatista, né? Tu começa a fazer as situações e aí parece que tu tá num movimento que tu, ao invés de trazer as pessoas que fazem parte da comunidade, que falam mais ou menos a mesma língua, que estão buscando um certo conhecimento, ou que estão buscando pelo menos uma válvula de escape para a realidade que a gente vive, acontece esse processo de separação. Porque se tu não lê tal livro, tu não faz parte da minha tribo. Se tu não faz isso, sabe? Então, cara, é surreal, velho, o que acontece. Agora sim, a gente precisa também tem em mente que não há concordância, né? Não há 100% concordância. Vocês vão ver um negócio aqui que vai acontecer logo nisso. E um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo é para responder exatamente esse comentário. Da mesma maneira que o comentário da Carrie no outro vídeo foi o fio condutor que chegou até o comentário dela através de uma construção, esse aqui vai ter um comentário que vai ser mostrar a mesma coisa, só que de um lado oposto. Vocês vão ver quando eu chegar no comentário, tá?
Eu acho que a gente também tem que prestar atenção para nós não nos tornarmos isso, sabe? Que é a coisa que a gente mais, pelo menos eu mais detesto, né? Que é aquela história, tu pode ler o que tu quiser e eu não tô nem aí, cara. Mas nesse processo, se tu... E chega um determinado momento que as pessoas acabam te pressionando para tu, né, ser tão separatista quanto elas, ou ter esse retrocesso de visão tanto quanto elas. A gente tem que tomar cuidado para não se transformar isso também. Obrigado, meu querido. Forte abraço, muito obrigado por participar do canal, comprar nos links, enfim, meu. Valeu mesmo pelo apoio. A Marta é a próxima, tá? Grande parceira do canal. Rodrigo, seu canal é ótimo e deixa os negativos ficarem mordendo o cotovelo. É basicamente o que eu tenho feito, Marta. Eu não tenho me preocupado muito com essa situação. Eu só trago isso para que as pessoas, esses comentários, essas coisas, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. É para isso. Porque é interessante tu ver a visão das pessoas, sabe? E elas analisarem as coisas de um modo geral, sabe? Porque senão a gente sempre fica preso na mesma bolha. Eu tenho muito medo de ficar preso sempre na mesma bolha. Bolha de aceitação, aquela bolha de tudo, sabe? Tanto é que eu te fiz um comentário. Eu respondi 3 comentários que saíram no vídeo dos 25 livros da Folha que ficaram exclusivos para membro. Porque aqueles comentários ali eu não quero que aquelas pessoas que eu respondi venham para botar mais fogo na fogueira. Então aquilo ali eu fiz para os membros do canal. Para eles saberem que a minha visão continua exatamente a mesma. Eu respondi para eles do jeito que eu deveria ter respondido, do jeito que o Rodrigão responderia. Mas eu só respondi daquela forma e botei exclusivo para membros porque eu não quero inflar e não quero inflamar a briga. Então eu não vou brigar. Eu vou fazer um conteúdo para membro. Que daí eu fecho na minha comunidade. As pessoas que estão ali sabem do que eu estou falando, sabem os contextos, participam do canal e aí a gente não se preocupa. Porque se a gente vai se preocupar com esse tipo de gente, a gente não vai fazer mais nada, né? A gente vai ficar único e exclusivamente vivendo para poder sanar briga ou ficar brigando. Então não adianta muito isso aí, né? Marta, minha querida, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado sempre, né? E seguimos produzindo. Próximo é o Léo, que é mesmo colaborador do canal. Grande Léo, mandou o seguinte comentário. Eu tô aqui me segurando para comentar só no final do vídeo, porque eu acho que estou na live e fico doido para comentar tudo. Eu coloquei esse vídeo como estreia, por isso que ele ficou assim. Pausei o vídeo para escrever um pouco. Mano, a identificação que esse vídeo está me trazendo é gigante. O comentário da Carrie acertou numa questão central. Editoras vendem qualquer coisa para lucrar, subvertem o esquema pagando influenciadores para falar bem de livros rasos, em alguns bem ruins. E isso vira uma máquina de destruir reputações desde que aceitem a grana. Logo vem outros influenciadores mais rasos e mais condizentes com os livros fracos que vão conseguir vender. O que não estão nem aí, enquanto tem gente comprando, é que todo esse lance é muito autofágico. O mercado editorial está se destruindo porque produz cada vez coisas menos relevantes e não se dá conta que essa guerra contra outras mídias só será vencida pela qualidade dos livros. Vai chegar num ponto em que os conteúdos de livro não vai prender nem o leitor ocasional. Claro que eu estou generalizando. Tem gente que vai evoluir como leitor e vai buscar coisas mais interessantes. Mas essas não são a maioria. E o mercado já dá sinais claros quanto ao que tem agradado a massa. Café com Deus Pai e Bob Goods. O Léo é foda. Cara, assim, ó. Primeiro é o seguinte, né, Léo? Muito obrigado, cara. Então, foi um dos caras fantásticos que o YouTube trouxe, tá? Porque os teus comentários são excelentes. As trocas de ideia que a gente tem nos grupos, tá? É muito bacana isso aí, sabe? Eu gosto muito desse tipo de coisa. Na minha visão, tu também tá correto, tá? É aquilo que a gente fala da inteligência artificial, tá? Vai chegar um ponto que quando as pessoas pararem de produzir obras autorais e continuarem fazendo sobras de inteligência artificial, a inteligência artificial vai se retroalimentar de inteligência artificial emborrecendo todo mundo. Porque tu vai ficar fazendo esse ciclo, entende? Então a inteligência artificial não deixa de ser uma enciclopédia, ela é um compilado de coisas, e nesse compilado de coisas ela vai juntando informações. Mas ela vai juntando informações porque ela tem seres humanos, inteligentes e criativos, que fazem esse processo, que fazem essa situação. Quando a gente não produz obras novas, que a gente para essa produção de obras novas, a inteligência artificial vai buscar dentro do portfólio dela, dentro do conhecimento que ela tem disponível, a mesma coisa que ela já produziu. Então talvez vai chegar um momento que a inteligência artificial vai fazer isso aqui. Ela vai voltar para o início, onde ela estava, e ela vai começar a se retroalimentar. É o que está acontecendo agora. Então a gente veio num processo criativo, um monte de gente criando um monte de coisa, não sei o que e tal, e aí chegou num determinado momento que
editoras, mercado editorial, essa coisa toda, começou a produzir coisas mais fracas. Daí a gente caiu uns degraus. E a gente está fazendo isso aqui. Vai chegar um momento que a gente vai ter que voltar a produzir coisas novas de novo. Porque se a gente não voltar a fazer isso, é isso que tu está dizendo. E esse é o grande problema. A gente vai se retroalimentar nesse processo infinito de bestialidade que a gente está vivendo. É assustador, na verdade, né? Porque tu vê coisas muito bacanas sendo produzidas, né? Pessoas com muita sagacidade, querendo fazer coisas novas, querendo trazer certa criatividade e tal, e morrendo porque o mercado sufoca. É o capitalismo. Não, cara, não é o capitalismo. Porque o capitalismo sempre existe numa situação de inovação e tecnologia, não é isso. O que assusta é que as obras novas não são vistas com bons olhos. Porque existe uma bolha, porque existe a polarização, porque tu não pode escrever nada diferente, porque tu não pode mostrar um lado, porque senão tu é fascista, nazista, blá, blá, blá. Aquela história toda que a gente sempre fala. Então, as pessoas estão confundindo conceitos de coisas, né, diferentes. Então, de quando tu tem um expor, que eu sempre uso ele de exemplo, porque ele faz coisas diferentes, ele tenta trazer coisas diferentes. Seja no ramo da fantasia, seja qualquer coisa, mas ele é um gigante dentro do negócio. E aí tu tem um Rave Lorenzoni, por exemplo, que é um cara independente. Eu não estou comparando escrita, tá? Até porque o Rave eu ainda não li. Mas eu estou comparando caras que estão fazendo coisas diferentes. Assim como eles têm vários, tem César Bravo que está crescendo, enfim, tem um monte de gente que está produzindo coisas diferentes. Só que são caras que ficam relegados a um segundo escalão. Eles nunca vão alçar voos, eles nunca vão ser investidos nas editoras de uma maneira como esses caras realmente merecem, porque a editora entende que aquilo ali é uma coisa difícil para o público, então ela baliza aquilo. Isso é mais ou menos acontece com a música. Mesma coisa. Bandas que produzem um som mais intrincado, tirando fora as que já estão consolidadas, elas nunca vão ir para o gosto popular, porque as próprias editoras, as próprias gravadoras não fazem esse processo. Então quer dizer o seguinte, nos anos 80 nós tínhamos bandas, por exemplo, vamos usar bandas nacionais. Por mais que as pessoas detestem, a Legião Urbana movimentou uma situação e foi investida, as gravadoras investiram no Legião Urbana para botar ele para fora, para fazer a coisa funcionar. Então tu via o crescimento musical dos músicos do Legião Urbana, desde o primeiro álbum mais cru até o último, muito mais trabalhado, muito mais cordas, né, aquela situação toda, letras mais difíceis, mas moldaram uma geração inteira. E aí tu chega nesse processo, se é a mesma analogia para as editoras, como é que a gente vai ter um crescimento de um autor que pode começar com o primeiro álbum, por exemplo, que nem o do Legião Urbana, como é que ele vai começar com o primeiro livro, se ele nunca vai ter essa possibilidade de conseguir fazer esse crescimento como autor? Essa é a situação, entende? Como é que tu vai ter uma obra do Stephen King, por exemplo, se tu não tivesse um investimento de uma editora que estivesse acreditando na arte daquele cara? Então são coisas que, por mais que possa parecer loucura, precisa do investimento, porque os caras precisam sobreviver. A obra não tem que ser feita de graça. Então, sabe, essas avaliações que têm que ser feitas, e nós como consumidores temos que exigir isso das editoras, a gente tem que cobrar desses caras. Porque se a gente não cobrar isso e continuar só se aceitando a mediocridade, nós nunca vamos conseguir nada. É aquela história que eu disse no vídeo. É o padrão rouco de capa bosta, é a diagramação ruim, é os erros de português, é o erro de não sei o que, sabe? Então são essas coisas. Livro que abre a lombada, não sei o que, papapá. Então não compra uma editora, cara. Então vai para a rede social, então ao invés de ficar falando bobagem, vai lá e briga, entende? Essas coisas. E nós, como produtor de conteúdo, precisamos prestar atenção nisso, porque o Léo consome livros. Ele é um cara que consome livros. Então a gente precisa prestar atenção exatamente nesse tipo de coisa para poder chegar e falar para o pessoal, está acontecendo isso aqui. Vai chegar um momento que uma editora vai assistir um vídeo desse que eu estou fazendo. Cara, mas o que esse cara tanto reclama? Pois é, mas será que não vale uma autorreflexão? Entendeu? Então, enfim, né? Tem mais comentários nesse nível, a gente vai seguir andando. Léo, muito obrigado, cara. Fantástico, meu. Muito obrigado por participar, apoiar o canal, enfim, muito é o cara. Obrigado, viu, cara? Aí Eliciane comentou, Rodrigão, uma ferramenta que tem ajudado muitos canais pequenos são os hypes. Peça a seus seguidores para hypar seus vídeos, porque muitas vezes as pessoas esquecem, hypando sempre. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Obrigado por lembrar, Eliciane. Se você não hypou o vídeo agora é o momento. Vai ali, bota hype e vamos fazer esse vídeo subir? Vamos lá. E o hype e o joinha. As duas coisas, né? Agora é o momento, pausa do vídeo, onde a gente faz isso. Já fizeram? Já fizeram? Então vamos em frente. Obrigado, Alicione. Forte abraço. Obrigado por assistir, apoiar, enfim, aquela coisa toda.
Aqui nós temos o comentário da Carrie. O comentário da Carrie foi acho que um dos mais engraçados. Vamos ver o que... Porque eu respondi para uma coisa e ela queria dizer outra. Quer ver? Olha só. Olá, Rodrigo. Legal o seu vídeo de respostas. Um diferencial bacana é esse quadro do seu canal. Muito obrigado. É que assim, né, eu gosto de falar. Me deram o microfone e aí, ferrou. Ai, cheguei a engasgar. Meu Deus, cara, mas ele não cala a boca. Quanto ao que falei sobre livros fáceis, não foi exatamente o que você falou o que eu quis dizer. Mas até aí o erro foi meu, pois eu não usei as palavras corretas e percebi isso agora que você estava lendo o comentário. Talvez eu devesse ter sido mais claro e ter usado o termo livros ruins mesmo. Quando eu comecei a ler o comentário e disse, meu Deus, cara, não é possível. Então foi, né? Eu te respondi outra coisa, vamos ver o que tu queria dizer. E esses livros ruins são exatamente o que a maioria dos TikTokers indicam. Livros que são lançados aos montes, 30 por mês, igual você mencionou, para aproveitar o boom literário do momento. Igual aconteceu na época dos 50 Tons de Cinza, onde as editoras começaram a traduzir livros hot aos montes. E eles fazem isso, exatamente porque sabem do consumo desenfreado que esse tipo de literatura traz. A dopamina vai lá em cima. Outra coisa que ficou mal entendida por conta da escolha ruim das minhas palavras foi quando você menciona covardes, pois me pareceu que ficou subentendido que quando eu falo fácil, eu me referia ao tipo de linguagem usada pelo escritor, quando na verdade era o que eu acabei de escrever acima. Ah, te entendi, ok. Não entendi isso, acho que isso ficou para ti. Acho que tu ficou nesse sentido, mas enfim. Mas deixando mais inteligível meu ponto de vista, você não precisa ler os grandes clássicos, você pode e deve ler livros fáceis e pipoca, mas preze pela qualidade, pois até os livros pipoca têm qualidade e tem porcaria. Tem tanto escritor best-seller por aí, como o próprio Ken Follett, que você gosta tanto, e eu também. Por isso entristece ver que a qualidade tem caído muito e as pessoas não estão percebendo. E o próprio mercado editorial está cada vez mais emborrecendo as pessoas, que corrobora com o comentário do Léo anterior, né? E como você disse anteriormente, essas pessoas estão lendo mais, mas continuam sendo analfabetos funcionais, porque não tem substância o que elas leem. Ótimo vídeo e continue fazendo esse quadro, acho bem bacana. Ok, muito obrigado, que bom que ficou. Eu achei fantástico o teu contraponto, igual serviu como contraponto o teu outro comentário, porque ele era interessante o comentário, a construção do vídeo foi em cima disso e funcionou perfeitamente. Se não era o que tu queria dizer, pelo menos serviu para isso. Mas eu entendi os teus pontos, eu acho que não está errado. Assim como aqui, eu também concordo com basicamente tudo que tu está botando. É o caso que a gente fala do Follett, sabe? Por que o Follett não é interessante? Por que não é interessante? Porque se tu for olhar, as editoras não investem. A Arqueiro, que tem os direitos do Follett, ela tem o nicho Follett. Esse nicho aqui eu queria. Ela comprou os direitos do autor. Ela está lançando obras novas, mas fica sempre dentro de quem já é fã. Joga pro seguro. Não tenta incentivar para alguém. O que já veio de gente que descobriu o meu canal por causa do Follett é absurdo, porque deram uma chance para o autor por qualquer livro e os caras se apaixonaram pela escrita dele. Então, quer dizer, se outra, né, a editora investisse mais, né, fizesse mais vezes, trouxesse mais, trabalhasse um pouco mais as obras dele, né, relançasse alguma coisa, fizesse um box, enfim, cara, qualquer coisa que fosse, para chamar atenção, para trabalhar mais as redes sociais, para fazer isso funcionar, incentivar mais a leitura dele, será que ele não seria um autor que venderia muito mais? Se o caso é vender isso. E aí nós estamos falando pelo menos de um cara que tem uma certa qualidade. Ou melhor, muita qualidade. É isso aí. São essas linhas que a gente precisa, sabe, elas têm que ser cruzadas, essas coisas precisam sair dessa situação que a gente está vivendo, né? Então é isso que a gente precisa entender. E eu concordo plenamente com o que tu está dizendo. Eu acho que o caminho é esse aí, sabe? É exigir mais qualidade para que os leitores não se tornem medíocres, né? Nunca esquecendo que é possível tu ler só ler por ler. Não tem problema. Que é o que ela fala ali, tu pode e deve pegar livros pipoca para ler de vez em quando, não precisa ler só coisa difícil. Mas é interessante assistir esses movimentos, porque a gente também não pode ficar só lendo isso sem ter crescimento nenhum, né? Então, enfim, obrigado, viu, minha querida? Muito obrigado pela participação, sempre. Enfim, tamo junto. Forte abraço. Próximo é o Fábio, que também tem um canal, que participa do grupo do Telegram. Enfim, gente fina pra caramba, Fábio. Muito gente boa. Show de vídeo. Muito obrigado, meu querido, tá?
Obrigado por assistir, obrigado por acompanhar, tamo junto. E a Celise foi mais ou menos a mesma situação também que comentou aqui. Caminho certo, Rodrigo, parabéns pelo vídeo. Obrigado. A Celise também é uma querida, participa do canal, comenta em todos os vídeos, hypa os vídeos, curte os vídeos, dá umas dicas também, enfim, cara. Participem dos grupos de WhatsApp e Telegram, que vocês vão conhecer essas pessoas que eu tô citando aqui, tá? Todas elas participam lá. Forte abraço, Celise, muito obrigado pelo apoio. A próxima é a Juana, ela botou um comentário muito legal aqui, cara. Eu adquiri um e-book que conta a história das espinhas do dia D. O título é As Mulheres do Dia D, escrito pela Sarah Ross. Peguei essa edição num vídeo em que você falou sobre quem forte as espinhas do dia D. Enquanto não posso pagar pelo livro do Forte, vou aumentando a minha lista. Eu sou assim. Saio seguindo booktubers para encontrar os quais que me identifico. Curto muito seu canal e continue com as resenhas. Muito obrigado, viu? Que bom que tu gosta. Relato aleatório sobre meu início de leitura sobre meu início na leitura de literatura clássica. Eu sou uma pessoa que gostava de ler Crepúsculo, em que foi citado O Morro dos Ventos Vivantes, o que me causou curiosidade. Até comprei a minha primeira edição na revista da Avon. Depois de ler O Morro dos Ventos Vivantes, nunca mais foi a mesma, pois encontrei personagens e enredos complexos e foi a partir daí que comecei a minha jornada através dos clássicos. Hoje a minha prioridade é ler clássicos e você e a Tatiana Feltrin são as minhas fontes de indicação de leituras de livros mais certeiros. PS, minha leitura atual é a Ana Karenina. Porra, cara, muito obrigado, tá? Deixa eu me arrepiar aqui agora. Porque, primeiro, tu me colocar no mesmo patamar da Tatiana, sabe? De referência, vamos dizer assim. Muito obrigado. E isso que tu falou agora é exatamente o que eu digo no vídeo anterior e exatamente, sabe, é isso. Tu vai ter o teu momento. Tu olha só, cara, tu tava lendo Crepúsculo, que todo mundo fala mal, que todo mundo acha horroroso, mas era o teu momento de leitura do Crepúsculo. E aí, por causa de uma citação no livro do Crepúsculo, tu te interessou pelo Morro dos Ventos Vivantes, e aí tu foi ler o Morro dos Ventos Vivantes. É isso que esses desgraças não conseguem entender. Porque eles são tão imbecis e tão em cima de um pedestal de si mesmo, amam tanto a sua imagem e o seu pensamento, que não conseguem entender isso. Não conseguem entender que através de um livro farofa, tu vai chegar no Morro dos Ventos Vivantes. E aí depois tu foi pôr na Karenina. Tu entende o quanto isso é absurdo? Tu como leitor, tu sabe disso. Tu não vai nunca renegar o teu passado. Tu nunca vai dizer assim, eu tenho vergonha de ter o Crepúsculo. Não, tu nunca vai dizer isso. Porque tu vai guardar aquilo ali com carinho, porque foi através dessa obra, por mais esdrúxula que possa parecer, que ela te botou no mundo dos clássicos. E aí tem um monte de gente maluca, Raul Martins, esses caras que gostam de ficar brigando com todo mundo, aí ficar gritando na câmera e achando que são os caras mais inteligentes do planeta, dizendo que tu não pode ler isso aí. Entendeu? É isso. É isso. Eu acredito nisso. As pessoas comuns como a gente que conseguem chegar nesse nível aqui. É isso. Querida, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Fez todo sentido o teu comentário para mim e é por isso que eu faço esse tipo de conteúdo. É por isso que eu prego isso. Por isso que eu digo esse tipo de coisa. Porque eu sei que as pessoas vão chegar nisso aqui. É isso que vai acontecer. A pessoa comum vai chegar nisso aqui. Os letrados vão chegar antes. Os estudiosos vão chegar antes porque eles são estudiosos. Mas as pessoas comuns, como a gente, vão chegar nesse patamar aqui por causa disso. Meus parabéns. De verdade. O Sidney respondeu o teu comentário. Aproveitando o que você falou do Espinhas do Dia D, você já conseguiu achar nos sebos do centro do Recife, achar esse livro é como achar uma agulha no palheiro. É que esse é um livro que o pessoal não se desfaz, cara. Esse é difícil mesmo. Mas eu já encontrei edições na Shopee, tá? Então, de repente, vocês dois quiserem dê uma procurada na Shopee. E, Juana, se tu lê e-book, tá? Entra no grupo do Telegram, que a gente consegue para ti o Espinhas do Dia D. Se tu quiser ler, se tu não te importa de ler em e-book, entra lá no grupo do Telegram e pede lá, a gente te manda, tá? Fica tranquilo. E a Adriele comentou, Ana Karenina é um verdadeiro livraço, parabéns pelo bom gosto. Não preciso dizer mais nada, o comentário se auto-explica. Obrigado, viu, gente? E não esqueçam, se vocês têm alguma demanda de e-book que vocês quiserem, de repente a gente consegue ajudar vocês lá pelo grupo do Telegram, tá? Não esqueçam de entrar lá. Minha querida, muito obrigado e continue persistindo na tua jornada literária, tá? Forte abraço. O Lúcia respondeu o seguinte, eu gosto de saber quantos livros eu leio por ano.
Meu gosto literário varia bastante, dos thrillers aos clássicos. Acho um absurdo militar em cima dos livros, dizer que temos que ler mais autoras mulheres. Estou procurando uma edição de Don Quixote e que saiu e vi que saiu uma muito bonita. A primeira a ser traduzida por mulheres. O que importa é a competência do tradutor, não o sexo. Eu penso igual, sinceramente. Penso a mesma coisa, Lúcia. Muito obrigado pelo comentário, tá? Penso a mesma coisa. Vai ter um comentário logo ali em cima que eu vou responder, que vai mostrar exatamente isso que tu está falando da militância. Não sei se a intenção foi essa, tá? Mas aí nós vamos ver quando chegar o comentário. Eu acho que a qualidade não pode ser sobrepujada por quem tu é. Se tu é bom no que tu faz, não interessa se tu é homem, se tu é mulher, o que tu é. Tu tem que ser recompensado e tem que ser visto dessa forma. Simples assim. A gente está em 2025 e eu sei que é difícil, eu sei que tem situações e tal. Eu conversei. Esse comentário que eu vou ler ali em cima, né, que vai vir em algum momento aí do vídeo, eu conversei muito com a minha esposa sobre o assunto. Ela ficou putaça. Eu nem vou mostrar os áudios que ela mandou pra mim quando eu mandei o comentário, né? Eu recebi o comentário no meio da tarde, mandei pra ela, mandou uns áudios muito interessantes. Tava muito puta. Mas depois a gente debateu em casa e aí depois eu vou explicar um pouco sobre o assunto ali na frente, tá? Lúcia, muito obrigado, eu concordo contigo, tá? Eu quero qualidade, não me interessa quem é. Se é homem, se é mulher, se é trans, se é bi, não quero saber, cara, o que tu faz. Eu quero que tu entregue certo pelo que eu tô pagando, simples assim. Vida que segue, muito obrigado. Próximo é o Rafael. O Rafael tem um canal muito bacana também, cara, eu não sabia. Mas ele tem um canal muito bacana também que eu acho interessante vocês darem uma conferida, tá? O link dele vai estar aqui na descrição junto com o comentário dele, tá? Utilizei meus 2 canais para deixar 2 likes. Muito obrigado, cara. Parabéns pelo excelente trabalho, estamos juntos. Acabei de perceber que não te segui por esse perfil, mas já estou seguindo. Cara, muito obrigado de coração. E espero que o teu canal cresça junto. Eu vi que faz um trabalho muito bacana ali, principalmente voltado mais para o lado psicológico e tal. Cara, muito legal mesmo, cara, os teus conteúdos, e eu espero que tu consiga progredir também. Vamos junto, vamos trabalhando junto. Não esqueça de dar uma conferida no canal do Rafael, cara, bem bacana. Próximo é o Giovanni. Forte abraço, Rafael. Obrigado. Próximo comentário então do Giovanni. Vamos lá, Giovanni. Rodrigo, grande vídeo, nos 2 sentidos. Cara, deram microfone, não sei se essa aqui não vai dar o mesmo tamanho. Gostei pra caramba, você destrinchou vários assuntos e nichos de assuntos públicos, que genericamente se chama de Booktube. Gosto do conteúdo do seu canal, peguei várias dicas de leitura. Muita leitura e livros que nem sabia que existiam. Grande parceria de canais entre ti e o Arsenal Books. Melhor unir mesmo com quem tem a mesma vibe, pois o que não falta é gente que não faz e critica quem faz. Parabéns por fazer e fazer bem. Cara, muito obrigado, meu. A parceria com o Andro surgiu, meu, porque primeiro a gente é gaúcho, né? E a gente se entende. A gente manda uma outra merda e era isso. Segundo, que tanto eu, né, ele começou, ele mesmo diz isso em algumas situações, que ele começou os vídeos dele a produzir esse conteúdo literário. Primeiro, porque ele tem a intenção de se tornar um escritor, né? Então ele está escrevendo o livro dele e tal. Acho que por setembro deve sair a primeira versão do livro dele. E ele precisava dar uma cara para o projeto que ele está desenvolvendo na literatura. E aí ele usou, então, algumas coisas que eu utilizo, então, a minha retórica, enfim, o meu jeito de falar. Enfim, ele se sentiu mais seguro para começar a produzir alguma coisa, utilizando o canal, o Rodrigão 1002, então, como referência. Então. E aí, a partir dali, ele começou a colocar as coisas dele, o jeito que ele quer, o jeito que ele é, então, e nós somos diferentes. Mas eu prefiro me cercar de pessoas como o Andrew, por exemplo, que é um cara que eu não tenho frescura para falar com ele. Então a gente pode ficar uma semana sem se falar, mas quando chegar, diz, e aí, meu, beleza, tudo certo, vamos lá, não sei o que e tal. E a gente senta, fala, conversa, e era isso. Né? A gente troca ideia, participa ambos dos grupos dos outros, a gente conversa nos grupos e tal. Então, quer dizer, existe uma parceria realmente de produção de conteúdo. A gente troca ideia, o cara tá na merda, né? Se liga, né? Se precisar, enfim. E eu acho que esse é o caminho, sabe? Que nem tu comentou, se unir a pessoas que queiram fazer as coisas, se unir a pessoas que realmente queiram mostrar um pouco mais. Porque senão a gente fica sempre trancado na mesma bolha, né? A gente não consegue sair disso. Porque daí tu fica travado. Então é muito mais fácil tu trabalhar com alguém para poder crescer do que tu ficar numa situação só. Então, basicamente é isso aí. E cara, essa ideia surgiu para mim do nada, velho. Aí eu precisava. Tive a ideia e mandei uma mensagem para ele. Cara, vamos desenvolver um negócio. E aí, a partir dali, a gente foi juntando as ideias, um pouco da minha, um pouco da dele e tal. A gente foi indo, até que a gente chegou no que a gente está hoje. Tem alguns, obviamente, os conteúdos que ele produz,
ele vai continuar produzindo, porque o canal continua sendo dele e o meu canal continua sendo meu. A gente se une para fazer algumas coisas. Mas não quer dizer que eu não vou fazer, que ele vai fazer conteúdos que ele depende de mim ou que eu dependo dele. Não, não é isso. A gente se une para poder fazer uma coisa só. Então eu incentivo as pessoas a conferirem o canal dele. E quem tá vendo esse vídeo a primeira vez, vejam o canal do Endro também. A gente tem live a cada 15 dias, um no canal do outro e tal, sabe, para fazer a coisa toda crescer, para ter o engajamento, para poder conversar e tal. E as lives estão muito bacanas. Porque se não tivesse mais bacana e não tivesse gente, sabe? Então, assim, até por questões de proporção de canal, por exemplo, o meu canal chega a ter 50, 60 pessoas ao vivo. Cara, o povo fica 2 horas ao vivo. O canal do Endro dá um pouco menos porque ele tem menos inscritos. Mas é só isso, cara. O povo basicamente é o mesmo que tá. A galera já comprou a ideia. Então agora a gente só tem que manter o engajamento, manter as pessoas vindo e tal, e cada vez mais a gente vai adquirindo gente, vai vindo mais pessoas e vão se juntando à comunidade. O processo é esse, cara, não adianta, é devagarinho, é isso que tu falou. Te indicar obras diferentes, ou te chamar a atenção para obras que talvez tenha passado batido, é o caminho. É isso que a gente quer fazer. Pelo menos, né, dentro de um contexto é isso. Aí tu muda um pouco disso, um pouco daquilo e tal, sabe, comparativos com o mercado editorial americano, trocar ideias sobre o assunto e tal. Essas coisas, sabe, eu acho que é aí que está o caminho. Então, meu querido, muito obrigado e seguimos. Próximo comentário é da Thaisa, que eu já tinha respondido no vídeo anterior. Acho que eu já tinha respondido ela. Acho que sim. Adoro ver esses vídeos respostas. Que bom que tu gosta, minha querida. Eu também gosto de fazer. Porque esse aqui eu sou par na frente da câmera e quase não dá corte. Então, né, seguimos. Forte abraço, minha querida. Muito obrigado. O Rude, grande Rude, participa do grupo de Telegram também, cara. Lê um monte esse homem, meu Deus do céu, como esse homem lê. A resposta dele foi a seguinte: deve ser muito triste ser militante identitário. Tem que fazer um estudo profundo de toda a genealogia do autor quando se pode só pegar um livro aleatório e ler. Ou ser só o belo de um hipócrita irritante. Que o caminho que a maioria deles segue. Que é o caminho que a maioria deles segue. É isso aí, Rudy. Eu acho que esse é o problema, tá? Que vai corroborar justamente com o comentário que eu vou responder ali em cima. Tá? A gente está sugerindo pessoas de X identidade, por quê e para quê. Essa é a pergunta que fica no final. Mas nós já vamos chegar lá. E aí vou responder a todo mundo, que senão eu vou ficar me repetindo. Obrigado, viu, Rudy? Forte abraço. Cara, tu é um brother, gente finíssima do caramba também. Obrigado por participar do canal. Enfim, aquela história toda. Forte abraço. O Dimensão Literária, que foi o grande plot do primeiro vídeo, vai responder esse aqui também. Grande Rodrigão, obrigado por interagir com o meu comentário. Sim, eu fui um gentleman quando fiz o vídeo interagindo com o comentário do infeliz aquele, mas confesso que as minhas primeiras reações foram bem longe do dito cavalheirismo. Ninguém é sangue de barata, né, meu? Não adianta. Só depois, com a cabeça mais fria, que resolvi tratar a ofensiva por outro lado. Mas assim, não pretendo mais nem interagir com esse tipo de gente. Vou começar a entregar aquilo que eles merecem, como você diz, o ostracismo. Tamo junto, Rodrigão. Cara, aí que tá. O Dimensão Literária, para quem não conhece, tem um canal, tá? Por favor, conheçam o conteúdo dele também, tá? É diferente do meu, diferente da minha pegada, mas faz o estilo dele. E eu acho muito bacana isso, tá? Com relação ao cara que tratou ele mal nos comentários, que foi o grande plot que aconteceu toda essa situação, e foi uma sugestão justamente do Paulo, que mandou esse brinquedo aqui pra mim, esse brinquedo, né? Enfim, mas eu acho que é aí que tá, cara. Tá? A gente tenta manter uma certa linha, mas tem horas que tá mandando os caras merda, né, meu? Vamos ser sincero, né? Tem coisas que não tem que fazer, velho. Tem coisas que, infelizmente, o caminho é esse. E aí a gente precisa resolver isso, sabe? A gente precisa andar também. Não dá para o canal ficar só voltado para isso. Mas é interessante perceber como a grande maioria das pessoas, ou pelo menos na minha bolha, que responderam nos comentários e que participaram do vídeo interagindo, todos concordam com a mesma coisa, cara. Todas essas pessoas concordam exatamente com a mesma situação. O ostracismo, se manter longe ou colocar os caras então, no suposto devido lugar é o caminho. Porque se tu não fizeres isso, eles vão continuar vindo ali para te irritar, para descredibilizar o que tu está fazendo, essa história toda. Então é bacana isso aí, cara. Eu vejo que a galera tá bem engajada nesse sentido, sabe? De não deixar mais que as coisas todas cheguem nessa proporção, né? Eu acho que o caminho é esse. Meu querido, muito obrigado, siga produzindo e se tu precisar, estamos aí, tá? Não esquece disso. Forte abraço. O Robert comentou o seguinte: essa questão da tradução realmente é complicada, porém há um excesso de algumas pessoas já beirando a frescura. Concordo. Cara,
Frescura, às vezes a tradução realmente prejudica, tá? A gente sabe disso, né? Tradução... Eu não admito erro de português, tá? Erro de português eu não admito. Para mim, erro de português é inadmissível. Porque tu parte do princípio que tu está tentando ensinar as pessoas a lerem para se tornarem mais letradas, para se tornarem mais inteligentes, não pode ter erro de português, né? Erro de português tu conserta com o próprio editor de texto que tu está traduzindo. Simples assim. Agora, cara, tradução, cara, é 50 mil versão para a mesma coisa, 200 mil editora, versão, tradução, e aí o cara que está entrando no mercado agora, está iniciando a leitura, fica que nem uma barata tonta, correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. Então, concordo contigo, cara. É importante? É importante. As editoras têm que ter um certo cuidado com as traduções? Total. E é obrigação, né, deles de fazerem isso. Agora, esse excesso de zelo em função da história é surreal, né, cara? Agora não anda mais, né, meu? Faz os troços já todo... Eu tô me cagando de medo de pegar essa edição aqui, porque eu não sei se essa aqui é a tradução certa. Cara, mas tu nem leu a porra ainda, velho. Como é que tu vai saber se é a tradução certa? Não, lê a história, velho. Ué, que inferno. Enfim, meu, né? Vamos em frente. Meu querido, muito obrigado por participar. Forte abraço, tudo de bom pra ti aí. Vamos lá. Ó, citei o homem antes, tá ele, ó. O Reives Lorenzoni, meu querido amigo. Vídeo foda, Rodrigão. Que bom que tu gostou, meu. Fico feliz. Eu acho que o caminho é esse, né? A gente tem que produzir umas coisas assim também pra dar um susto no pessoal, pra eles não acharem que eles podem produzir o que eles quiserem e deixar a gente quieto, né? Então vamos tocando. Tô com conteúdo programado do Reives aí, tá? Fiquem ligados que vai ser uma parceria bem bacana aí, tá? Que a gente tá fazendo, porque tá lançando o final da trilogia do Jogo do Rei, né? Que é os livros dele. Então, o último livro vai ser lançado e a gente produziu um conteúdo bem bacana, que deve estar saindo aí nos próximos dias, tá? Fiquem ligados que tem algumas novidades por aí. Forte abraço, meu velho. Muito obrigado. Próximo é Nômade Cósmica, que eu já falei no vídeo lá atrás e tal. Muito grato por mais um vídeo. Cara, só tenho que agradecer a parceria, tá? Muito obrigado por participar do canal e por fazer parte da comunidade, tá? Ela tem um canal que fala sobre notícias musicais, tá? Quem gosta de heavy metal, dê uma conferida. Forte abraço, minha amiga Galdéria. Aqui tá o Fábio, tá? O Fábio já tinha comentado antes, mas agora vem um comentário dele de verdade. Vamos lá. Bom, agora que vi o vídeo, todo o vídeo vou comentar. Você já tem para ver isso aí também, né? Primeiro, agradeço pela indicação do meu humilde canal. Estou começando e aprendendo. Faz parte, meu. Tem que começar por algum lugar. Segundo, estou fazendo para expor minha experiência e trocar ideias com outros leitores. Não fiz o canal para ganhar mimo de nenhuma editora, mas se acontecer, agradecerei, mas continuarei dando a minha opinião sincera. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Valores. Algo que é ensinado pela família e uma característica de personalidade. O que vem faltando muito nas pessoas. Eu sou um homem muito antissocial. Esse é o primeiro passo, né? O cara se aceitar, né? E ter certeza do que é, né? Antissocial, né? Cara, eu vou te dizer, acho que todos nós somos, cara. A diferença só é que uns disfarçam melhor. Só isso. Não curto estar com gente. Somos dois. Prefiro ficar em casa com a minha esposa e meus livros. Não necessariamente nessa mesma ordem, quer dizer... vou te botar em mãos lençóis, né? Desculpa aí, cara, mas é que a piada ficou pronta. E cada vez mais sinto pena e vergonha dessa gente que diz que lê, mas não aprende nada com a leitura. E procuro estar longe daqueles que não têm nada para agregar na minha vida. E como dizia Jobim, o sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal. Cara, eu concordo contigo, cara. Mas eu vou te falar uma coisa, meu, isso é da idade, tá? Tu não é guri novo também. E aí tu, cara, à medida que tu vai percebendo isso, tu vai percebendo que o teu núcleo é o essencial. Estar envolto de muita gente é estar com problema de ficar sozinho. É de tu não te suportar. Essa é a situação. Vou contar uma história aleatória do negócio, tá? Antes de eu conhecer a minha esposa, eu fiquei uns 2 anos solteiro. E, cara, nesses 2 anos solteiros, além de fusarquear o que dava, né? Correchina, como diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu aprendi a me suportar. E eu acho que foi uma situação que, para mim, especificamente, foi primordial para eu entender. Agora eu estou preparado para alguma coisa mais séria. Agora eu estou realmente preparado para conseguir encarar alguma coisa mais séria. Porque antes eu acho que eu não estava preparado para isso. É nisso que eu penso. Sabe? Então, para mim, foi um ponto de virada para que eu me tornasse homizinho, então, né? E parasse de ficar imaginando alguma coisa. Então, eu não vivo de nostalgia do solteiro. A minha nostalgia de solteiro não existe.
Ela foi uma época que viveu e transformou o Rodrigo em quem ele é. Para poder ser pai de família, não sei o que, isso, aquilo e tal. Muito tranquilo com o meu casamento, nesse sentido. Muito tranquilo. Talvez seja essa maturidade que o leitor vai adquirir com o tempo. Né? Que as leituras, que as pessoas que estão nesse momento agora, muito barulho, sabe? Aquela coisa toda e tal, sabe? Precisam dessa maturidade. O tempo, sabe? O tempo de leitura, o tempo de vida, para tu poder depois olhar para trás e dizer, eu precisei passar que nem a Ruana ali atrás no comentário, eu precisei ler o Crepúsculo para chegar no Morro dos Ventos Vivantes. É a mesma coisa, mesma situação. Eu precisei passar por um processo de autoconhecimento e deixar de ser guri bobo para me tornar o homem que eu deveria me tornar, um homem pai de família, para prover, para entender a oportunidade, para poder entender. É um processo, é a tua criação, sabe, é a criação da persona, é a tua jornada do herói, que a gente tanto fala. Penso nisso, cara. Não sei se estou certo ou estou errado, mas aí também não é questão de certo e errado, é questão que a gente falou de valores, os teus valores familiares, os valores do que acredita, as coisas que tu acha que são, que pra ti contam, entende? Que as pessoas hoje elas estão num processo, em função da rede social, de ficar apontando o dedo pra ti, dizendo que os teus valores estão errados. Estão o tempo inteiro dizendo isso, sabe? E aí que tu pode te deixar levar. A dopamina daquilo ali, sabe? Tu fica o tempo inteiro dentro daquilo ali. E aí que tá o grande problema, tu esquece quem tá do teu lado que realmente tá abraçando a bronca contigo. Por quê? Porque tu tá vivendo essa situação. Então tu fica naquela situação, sabe, o mundo vai acabar, Terceira Guerra Mundial, papapá, o tempo inteiro, aquilo marretando. Cara, só um pouquinho. Sai disso e olha tu primeiro. Tu tem que vir antes disso. E essa é a questão. As tuas leituras, teu dia a dia, tua família, né? É o que realmente vale. O resto, velho, vai acontecer igual, cara. Vai acontecer igual. Tu não é uma parte, sabe, é uma vírgula dentro de um universo inteiro. Então se dentro daquela vírgula que és tu não consegue trazer um alento para as pessoas que estão na tua volta, de que adianta isso tudo, entende? E isso vale para leitura, isso vale para qualquer coisa que tu faça, cara. Qualquer coisa. É só transferir os momentos que tu tá vivendo para tu perceber o quanto isso é complicado. Mas, Fábio, eu concordo contigo, cara. Eu acho que com o passar do tempo o cara vai ficando meio antissocial mesmo. Eu sou antissocial pra cacete também, cara. Não saio de casa. Ainda mais hoje, nos dias de hoje, cara. Tá cada vez mais difícil sair de casa. Então, tu acaba ficando meio recluso. E aí, cara, tudo que tu precisa tá aqui, ó. Tá aqui. Não precisa sair. Pra que tu vai sair? Tu não vai encontrar lá fora nada melhor do que isso aqui. Então, é isso. Te entendo, meu querido. Forte abraço, meu. Muito obrigado por comentar, tá? Tamo junto, meu querido. Tamo junto. O Cris comentou, eu não sei se o Cris ou a Cris, vamos ver pelo comentário, é o seguinte: em 2024 comecei a consumir alguns vídeos sobre livros onde o pessoal recomenda. Me deparei com uma quantidade exorbitante e maravilhosa de autores, não só gringos, mas como autores brasileiros, do qual eu apenas havia lido alguns livros do André Bianco. Cara, o André Bianco é gigante também, cara, eu nunca li nada dele. Tem muita gente que comenta sobre a situação dele, mas eu nunca li nada dele. Estou com uma wishlist gigante de livros de autores muito criativos do Brasil e vários outros. Também estou procurando alguns japoneses. Cara, nós vamos ler Musashi, tá? Março e abril do ano que vem, te prepara. Se tu não leu ainda, a minha edição de Shogun tá chegando. Que eu não sei, eu não vou ler ano que vem, né? Porque eu já vou ler um daquele ali, eu não sei se vou encarar 2 livros desse tamanho. Mas o Musashi, se tu não leu ainda, vamos junto. Eu só fico triste que tem muito livro hot hypado, do qual deixa de lado obras verdadeiramente boas em conteúdo e não só gente se despindo e se esfregando. Odeio quando vejo livro bonito de capa, a pessoa até fala bem, até mencionar coisas hot, no qual às vezes tem elementos de coisas que gosto, como fantasia, vampiros, darks e afim. Mas gosto é gosto e cada um tem o seu. Também tenho procurado poesias ou reflexões dark, gótico, filosófico por algum ponto de vista como esses, algo como Divina Comédia ou Fausto também. Cara, não, deixa eu terminar aqui que a gente já vai. Gosto de como você faz review dos livros e diz se a capa ou algum detalhe é bom ou não. Tem muita coisa por aí que acho detalhes muito ruins. Muito obrigado, meu. É através do reviews de outras pessoas que descobrimos se queremos ler algo ou não além do que está descrito na sinopse. Você e o Quarto dos Gêmeos são os youtubers sobre livros que mais gosto. Muito obrigado. Vocês me fizeram ter vontade de ler depois de muitos anos sem fazer isso. E olha que possuo uma boa quantidade de livros, mangás e revistas de cultura pop e geek. Porra! Estava com saudades de sentir algo agradável ao ler. Obrigado pelos vídeos que você faz e sentir um pouco de incentivo para continuar lendo. Cara, primeiro, muito obrigado, tá?
Teu comentário reflete exatamente um dos motivos de eu estar aqui. E um dos motivos do porquê que eu comecei. Que é exatamente isso. É fazer um review certo, ou pelo menos um review dizendo o que eu sinto. Se a minha opinião vai ser igual a tua, ela vai convergir para isso, eu não sei. Mas aí, tu vai saber. Sabe? O cara lá já me disse que a capa é uma bosta. Eu vou olhar, não, mas não é tanto assim. Ele exagerou. Ou a minha opinião não é essa. Tá tudo bem, não tem problema. Eu não tenho problema com relação a isso. A minha questão só é que alguém tem que dizer, né? Não pode ser um movimento de manada que todo mundo aceita o que as editoras estão botando. Né? Se a diagramação tá ruim, se tem um de português, isso e aquilo e tal, por que eu vou aceitar isso? Entende? É isso. Com relação ao que tu fala do hot, tá? Eu te confesso que pra mim é incomodativo também, tá? Primeiro o seguinte, faz parte do contexto da história? Faz parte do contexto da história, então tá tudo bem. Se dentro daquilo ali, se houve uma construção do personagem, não sei o que e tal, e aí eles chegaram até um determinado momento que vai haver um momento hot dentro do livro, mas tem esse momento, essa construção aconteceu para chegar ali, ela não tá ali gratuita, tudo certo, não tem problema nenhum. O meu problema é quando é gratuito. Aí eu me incomodo. Eu me incomodo com filme, cara. Filme já me incomoda. Porque chega um determinado momento, cara, que daí parece que é só pra isso, tá? O filme tá ali, existe um personagem masculino e um personagem feminino, e o que acontece só por acontecer. Teve uma série que a gente viu agora há pouco tempo, tá? A Melhor Irmã da Jessica Biel e a Elizabeth Banks. A série é muito boa. Tem um episódio a mais, não precisava ter. O último episódio eu poderia ter resolvido no anterior, que eu acho que teria finalizado a série bem. Ou o plot investigativo que eles resolvem no último episódio, eles terem cortado gorduras nos primeiros 7 episódios e teria conseguido encaixar aquilo de uma maneira muito melhor, na minha opinião. Poderia ter culminado no último, mas enfim, isso é outra coisa. Cara, e tem um momento, eu ainda comentei com a minha esposa, ainda comentei, cara, sabe, tipo, a Jessica Biel chega na casa de um cara lá, do nada, em 15 segundos, ela tá ensinando o cara transando. Então, tipo assim, não precisa de nada, cara. O cara só chega ali e tal, ela vai lá, baixa a calcinha, o cara tá ali, tá pronto. Tava pronto ali esperando ela. Cara, isso não acontece na vida real. Por mais que seja a Jessica Biel, vocês me desculpem, mas não acontece assim na vida real. Do nada, a mulher que tá brigando com o cara, que tem toda uma tensão por causa de um negócio que tá acontecendo. O cara vai chegar ali do nada, vai sentar no colo e começa a transar. Não é assim. Ou o cara tinha metido um tadala antes. Que é isso, cara? Eu sou burro. É isso. Parece que é sempre a mesma coisa. E aí os caras ficam enfiando isso goela abaixo, sabe? Como se aquilo ali fosse a melhor coisa do planeta. Não, porque tu vê, veja bem, papapá. Não, cara, não é assim que funciona. O teu telespectador ou o teu leitor, ele exige, tá aqui o Chris dizendo isso, cara. Ele não quer só isso. É um aprofundamento do personagem. Ele quer saber por que eles vão fazer aquilo ali. Porque se é pra fazer só por fazer, cara, tem um monte de OnlyFans ainda. Se eu quero só ver isso, eu vou pegar o gráfico mesmo. Eu vou pra pornografia mesmo, não vou ler, né? Não vou ler pornografia, porque eu vou ler pornografia se eu tenho liberado na internet. É isso, cara. Tá? Essa exigência. Existe o livro hot? Existe o livro hot, cara. Tá tudo bem pra quem lê. Eu não tenho problema com quem lê isso, cara. Não tem problema mesmo. Só que tem que haver uma construção do personagem, cara. Tu tem que saber por que eles estão ali. Estar ali só por estar não faz tanto sentido assim. Pra mim não faz sentido aquilo. É por isso que eu me incomodo, porque parece que é sempre a mesma coisa. Eles colocam as coisas ali, jogadas na frente do leitor, ou jogadas na frente do telespectador, no caso de um filme, de uma série, e o cara tem que engolir aquilo. Por quê? Porque é só o que é produzido. Isso irrita muito. E eu concordo contigo, cara. Acho que o cara tem que exigir mesmo e tem que procurar autores assim que te inspirem. E aí tu elimina esse outro tipo de leitura, porque, cara, vai chegar um momento que esse tipo de leitura não faz sentido pra ti. Então, vida que segue. E, Cris, obrigado por ter comentado o André Bianco, cara. Ele sempre fica ali. Cara, eu não sei se é um momento. Eu não sei se já seria um momento de eu ler o André Bianco ou se nesse momento agora seria interessante eu ler. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar uma conferida em algum momento sobre uma leitura dele, tá? Obrigado, meu querido. Forte abraço e, mais uma vez, obrigado por comentar e por participar da comunidade. Tudo de bom pra ti. Um comentário da Karina agora que diz o seguinte: realmente tem gente muito chata, esse povo julgando a leitura dos outros. Lembrei do tempo que eu participei de um grupo de escritores amadores, que um pessoal que tinha que polarizar tudo e encher a paciência de quem se atrevia a ler algo que eles não viam como profundo e engajado. Eu saí do grupo. E realmente é complicado achar alguém que goste de ler para conversar sobre literatura, ainda mais clássico sem padrão ideológico. Eu só comento no blog sobre livros que realmente gosto, porque eu não consigo terminar livros que não gosto. Aí é que tá. Pelo visto a Karina produz conteúdo, tá? Ela é escritora, né? Então, assim, esse comentário dela é exatamente isso. Se tu chega, parece que tu tem que entrar dentro de bolhas. É isso que incomoda.
Tu tem que estar dando uma boa, porque se não estiver dando uma boa, tu não consegue render, cara, tu vai ficar só brigando. Isso é o problema que a gente está vivendo hoje. Né? Então tu não consegue fugir daquilo, tu não consegue sair daquela situação. Então tu vai chegar lá e tu vai julgar tudo. Tu vai julgar até as leituras dos clássicos tu vai julgar. Então, cara, é foda. É isso aí que tu tem que fazer, cara. Sai do grupo e deixa os caras brigando sozinho. Vai chegar um momento que tu vai encontrar a tua turma. Eu tenho muito pra mim isso, sabe? A história de tu conseguir pegar e encontrar a tua turma, porque chega um momento que tu cansa desse tipo de gente, tu cansa desse tipo de situação. Então a gente segue. Obrigado, Vulcaniano, tudo de bom. A Cris, que faz parte do grupo de WhatsApp também, muito querido, comentou o seguinte: as pessoas estão de um jeito que eu mostrei um livro repleto de conteúdo, reflexivo, top, que estava lendo, e um dito cujo de um grupo vem falar que não sabe o que é pior, se as folhas brancas ou quem fez a apresentação. Como assim, cidadão? E o conteúdo do livro? Não, até desanima compartilhar lá. Parei. A galera não quer entender o valor das coisas. Perfeito, cara. É isso aí. Agora sim, né? O que o cara tem? Cara, folha branca é um negócio que pra mim, eu não tenho problema com isso, né? Tem gente que tem problema com isso. Pra mim, cara, eu leio o que tiver pela frente, cara. Folha amarelada. Até mofado o cara lê se for o caso. Mas, cara, não dá pra entender, meu, sabe? E aí é que tá. As pessoas se prendem em umas situações parece que não ler. Pra não dar o gostinho de pegar um livro que alguém sugeriu. Então elas são obrigadas a falar mal, são obrigadas a descredibilizar. E aí vem o negócio que tu tá falando, que eu já tinha dito no vídeo anterior, né? Eles não vão descredibilizar o teu argumento, eles vão descredibilizar a tua pessoa. Vão chegar pra ti e vão te descredibilizar. E esse pra mim é o grande problema, sabe? Tu chegar ali e tu não descredibilizar, você chegar e dizer, não, cara, mas eu penso um pouquinho diferente, quem sabe, se tu olhar, não sei o que, tá? Essas coisas. Então, foda. Cris, muito obrigado, tá, por participar. A Cris participou junto com a gente da leitura coletiva do Sombra do Vento. Muito empolgado, inclusive, com a leitura e tal, tá bem legal. Um abraço, Cris, muito obrigado. Aqui é o comentário da Sherlica, que ela comentou o seguinte. Esse aqui foi o comentário que deu a minha conversa com a minha esposa. Rodrigo, me desculpe, mas eu discordo da sua opinião sobre gênero de autor. Sabe por quê? Porque mulher sofre muito de misoginia até hoje, de receber menos que homens, de ter que querer ser mãe, etc. Eu acho muito importante a gente ler mulheres, incluir mesmo, pois nós temos que evoluir como seres humanos. Inclusão é key, inclusão é a chave. E tem muita mulher que escreve bem pra caramba. Lembre-se, sem mulheres não há humanos. A gente tem que expressar, mas sempre com consciência e inclusão. Vamos lá, Sherlica. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, ó. O canal tem diversos conteúdos voltados para mulher. Diversos conteúdos voltados para mulher. Eu fiz vídeo sugerindo as mulheres. Eu fiz vídeo do ano passado, se não me engano. Não, esse ano falando sobre as mulheres, um dia antes do Dia das Mulheres. Eu li a Revolta de Atlas da Ayn Rand, fiz leitura coletiva dela. Ano que vem a gente vai ler E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, que já está programado. Eu já vou programar também. Sugiro Dolores Redondo, que ninguém fala sobre. Karen Slaughter. Várias mulheres eu sugiro aqui no canal. Se tu já tivesse assistido algum dos meus documentários, O Novo Olhar, A Casa Progressista, O Cultura Viva, tu vai ver que em todos eles, há mulheres. E mulheres foda. Mulheres que empreendem, mulheres que fazem, mulheres que correm atrás. Se tu perceber, grande maioria dos comentários que aparecem aqui no vídeo, a grande maioria dos comentários são de mulheres que comentam aqui nos vídeos. A grande maioria são delas. Se tu entrar no grupo do WhatsApp, pelo menos, tem muito mais mulheres do que homens. Muito mais mulheres do que homens. Então, assim, só para deixar claro que o canal não faz essa distinção. Eu não faço essa distinção. E sim, eu sugiro mulheres. Ponto. Posto isso, o que eu falei no vídeo anterior foi que sugerir mulheres só por sugerir mulheres, eu não vou fazer, filha. Não vou fazer mesmo. Ou existe uma qualidade na literatura, ou eu não vou sugerir. Não vou sugerir porque é mulher. Porque daí é militância. E eu não sou militante. Simples assim. Então eu só vou sugerir uma autora que eu ler, se eu ler e eu gostar. Porque se eu achar uma merda, eu vou dizer que é uma merda. Ela pode ser a Virgem Maria, que eu vou dizer que é uma merda. Porque eu não tô nem aí se ela é mulher. De verdade, não tô nem aí. Porque eu não vou deixar as minhas convicções e a minha reputação
ser sobrepujado por militância. Isso não. Não mesmo. Eu concordo com tudo que tu falou. Misoginia, o mundo é uma merda, não sei o que, então as mulheres recebem menos. Foda-se, o mundo é uma merda. Eu não tenho como mudar isso. Não tenho como mudar isso. Dentro do que eu produzo, eu vou produzir com verdade. Seja homem, seja mulher, seja trans, seja bi. Foda-se, eu não quero saber. Eu não tô nem aí, filho. Porque o que parece, e aqui vem a questão, é que o teu comentário é só mais um comentário militante. Não quero acreditar nisso porque não é a primeira vez que tu comenta no canal. Mas o que dá a entender aqui é que é só mais um comentáriozinho militante. Espero que não, tá? Porque os outros comentários que tu já fez no canal não se mostraram isso. Talvez tu não tenha entendido o que eu disse no vídeo. Porque no vídeo eu deixo muito claro que o Clésio fez um conteúdo e que ele fez um conteúdo mostrando os autores e que casualmente os autores que ele tinha escolhido eram homens. Ele nem percebeu. E o primeiro comentário que a pessoa botou no Instagram dele foi que falta mulher. Mas assim, e ele quis fazer um vídeo sugerindo aqueles livros ali. Faz diferença? Não, não faz diferença. Porque eu não vou fazer vídeo sugerindo mulheres se eu não estou afim de fazer vídeo sugerindo mulheres. Eu vou fazer vídeos de livros e histórias que eu gosto. Então se tu olhar o vídeo de unboxing que saiu esse mês, tem Rosamund Pilcher, por exemplo, que ninguém fala dela. Tem um nicho muito específico que ninguém fala dela. E aí, cara, eu vou ler. Eu não tenho problema com relação a isso. Eu não tenho problema mesmo, cara. De novo, eu não estou aqui procurando aceitação. Eu não estou aqui procurando, mas eu não vou me curvar. Eu não vou me curvar. Porque eu não acho certo. Eu só vou sugerir coisas que eu gosto. Sejam elas de mulheres ou qualquer outra coisa. Então assim, entendo o que tu está dizendo. Que a inclusão é boa e não sei o que. Para mim está tudo bem. Eu não tenho problema com inclusão. Não tenho problema com nada disso. Desde que seja feita de uma maneira correta. É mais ou menos o que eu costumo dizer quando a gente vai olhar nos filmes, a inclusão das mulheres nos filmes, tá? A inclusão das mulheres nos filmes, principalmente nos filmes de super-herói, é uma piada, né? Ou nos filmes de ação. Que daí tu vai olhar uma mulher lá batendo num cara, ela tem 1/3 do tamanho do cara. É óbvio que ela não vai conseguir bater no cara. Porque se tu colocar um homem e uma mulher nas mesmas condições, com o mesmo treinamento, é óbvio que o homem vai ser mais forte. A mulher tem que ser mais inteligente que o cara para poder ganhar do cara. Mas ela não vai ter como. Ela não vai ter como ganhar do cara, porque o cara tem mais força física. É simples, é biologia. Não tem o que fazer. Agora, se nós botarmos em questões de habilidade, tiro, não sei o que, isso, aquilo e tal, aí os dois são iguais. Por quê? Porque eles têm condições de chegar no mesmo lugar, entende? Então assim, é uma questão de lógica. E a inteligência a gente não tem o que fazer. Eu sou muito inteligente para aceitar a militância. Me desculpa. Aceitar a militância só por aceitar a militância, sem ter conteúdo, não, para mim não funciona. Eu preciso ter conteúdo. E eu sugiro mulheres aqui o tempo inteiro. O que parece é que tu não assiste os conteúdos. É isso que parece. Que os conteúdos que eu faço, tu não assiste. E aí tu chegou aqui nesse vídeo, olha só, 1 hora respondendo um comentário. Não, mas aqui, ó, isso aqui é o que eu vou me apegar. E eu, mais interessante, teve 3 curtidas o comentário dela. Agora sim, não sei se os comentários foram porque gostam de inclusão, e até aí tudo bem, eu não tenho problema com inclusão, porque senão eu não estaria fazendo a leitura coletiva do Médico do Homens e de Almas, que é da Taylor Caldwell, não teria feito da Ayn Rand, que feminista nenhuma comenta da Ayn Rand, porque tem vergonha dela, né? Porque daí é aquela coisa seletivazinha, né? Você vai falar contra a vibe, né? Aí não dá, né? Mas a Ayn Rand nenhuma feminista comenta, né? Enfim, eu espero que tenha ficado muito claro, tá? Muito clara a situação. De novo, eu respeito a tua opinião, tá tudo certo. Só que inclusão por inclusão, sem conteúdo, não. Isso não. Tem que ter conteúdo. Só botar a mulher ali só porque ela escreveu, tu me desculpe, não vai acontecer. Eu vou sugerir livros e vou sugerir histórias porque eu realmente gostei. Porque eu realmente gostei daquilo ali. Porque senão eu perco o que eu construí até agora. Eu vou perder exatamente o centro nevrálgico do meu canal, que é sugerir obras fora da curva, obras que eu li e de coisas que eu gosto. Se não fosse assim, eu não teria sugerido o Lista de Brett, né? Porque tu não deve ter visto o vídeo de resenha do Lista de Brett, que eu fui desafiado, que a Marta me mandou, que não sei o que, isso e aquilo. Então, certamente tu não viu o vídeo resenha.
Então, assim, primeiro, existem diversos conteúdos no canal voltados para a literatura feminina. E eu, em momento algum, eu falo sobre inclusão. Eu não falo sobre inclusão. Porque para mim não faz diferença. Não faz diferença. Tem que ser bom no que faz. É bom no que faz? Eu gosto do que escreveu? Eu vou sugerir. Não gostei? Não vou sugerir. Simples assim. Então eu espero que isso tenha ficado muito claro e que esse seja o assunto assim. Ó, isso aqui é uma vez só que eu vou dizer, tá? Eu não vou ficar discutindo. Porque para mim, militância é só militar. Seja por qualquer causa. Se tu não tem conteúdo, é só militância. Aí é só para encher o saco. Não acredito que seja o teu caso. Porque, de novo, tu já comentou outras vezes no canal, e um canal nesse tamanho, do jeito que ele está agora, eu consigo ver quem comenta. Eu consigo ver as pessoas que participam. Eu consigo fazer esse tipo de coisa aqui, pegar um comentário e fazer um alinhamento inteiro, falar um monte de coisa sobre o comentário, para poder justificar um monte de coisa, no tamanho que ele está. Vai chegar um momento que provavelmente eu não vou conseguir fazer. Mas isso aqui é só por fazer, entendeu? Então eu espero que tenha ficado muito claro, e espero que tu entenda o meu lado também, né? Já como eu entendi o teu, eu espero que tu entenda o meu também. Porque em momento algum eu estou tentando te descredibilizar, em momento algum eu estou tentando fazer, né, te xingar, qualquer coisa, nada disso, muito pelo contrário. Mas para mim não faz diferença. Para mim simplesmente não faz diferença. Tem que ser uma boa escritora. Se ela for uma boa escritora, ou de acordo com a minha régua, né, se eu gostar da escrita, eu vou sugerir. E assim como eu disse, Dolores Redondo, assim como eu falei da Ayn Rand, eu tenho aqui Mary Higgins Clark, de novo a Taylor Caldwell que eu falei, enfim, cara, eu tô olhando aqui na minha prateleira aqui, cara, só de passar o olho aqui naquela lá, eu já vi mais de 10 escritoras lá. A Annie Holt, que eu ainda não li, tem uma série de escritoras lá, estão lá na outra prateleira. Só de passar o olho aqui, ó. Anne Rice, Emily Griffin, Lisa Gardner. Então tem uma série de escritoras que eu já falei aqui. Então, sabe, é que aí complica. Então tu também tem que entender o meu lado, de que eu, como produtor de conteúdo, e vendendo a certeza de que eu estou vendendo uma coisa boa, eu tenho que passar essa certeza pro cara que eu estou sugerindo no livro. Quer ver? Vamos falar em inclusão? Vamos fazer o seguinte, ó. Criança 44. Tu sabe que o Tom Robbins Smith é homossexual, né? Ah, tu não sabe? Pois é. É o livro que eu mais sugeri no canal. Ele é homossexual, cara. E aí? Faz diferença? Não faz diferença. Puta livro foda. Não faz diferença pra mim. Eu não vou ler ele. Não me interessa, cara. Eu não quero saber. Ele escreveu uma história excelente. Eu nem sabia quem era o autor quando eu peguei ele na mão. Pra mim é a melhor trilogia que eu li nos últimos anos. Vou ler o Agente 6 agora e sempre pra fechar a trilogia com chave de ouro. E aí, cara? Não faz diferença. Eu sugeri ele muito antes de saber que ele era homossexual. Faz diferença? Não, eu não estou sugerindo ele porque ele é homossexual. Estou sugerindo ele porque ele é um puto escritor foda. Fez um puta livro foda. Que de 10/10 as pessoas que eu sugiro pegam o livro. Isso é fazer um review, fazer uma crítica, fazer uma resenha sem ficar olhando a militância. Porque daí pra mim é militância. Aí é outra coisa. Então se nós vamos ser militantes, a gente só vai militar. A gente não vai sugerir porque é bom, a gente vai sugerir porque é só homossexual, a gente vai sugerir porque é só mulher, a gente vai sugerir porque é só homem hétero cis. Aí a gente só vai militar, né? Entendeu? Essa é a lógica. Então que isso fique tudo muito claro. Que dentro do conteúdo, dentro do canal, dessa comunidade que está sendo criada aqui, não interessa opções sexuais, não interessa gênero. Eu vou sugerir porque é bom. Se for uma merda, eu vou dizer que é uma merda. Simples assim. Espero que tenha ficado muito claro. Tá? E de novo, o teu comentário ele serviu de base para daqui um pouco resolver um problema que diversas outras pessoas, pelo menos 3 ali que curtiram o teu comentário, devem ter pensado exatamente a mesma coisa que tu pensou, ou pelo menos se identificado com o que tu falou. Mas é preciso deixar claro que sugerir só por sugerir, que chegar ali e só olhar, é uma mulher, vou sugerir ela. Aí tu não leu, tu não conferiu o conteúdo, tu não fez nada, vai contra o que eu acredito. Essa é a questão. Por isso que é importante deixar muito claro isso. Entende? Então, de qualquer forma, muito obrigado pela tua opinião e muito obrigado pelo teu conteúdo, pelo teu comentário. Eu espero que tu continue no canal, eu espero que tu continue aqui e que as tuas opiniões vão ser sempre muito bem-vindas. Fique muito tranquilo com relação a isso. Forte abraço, Sherka. Próximo Alessio comentou o seguinte. Aí, patrão, sem pintado dessa vez. Eu pintado porque ele tinha me oferecido uma nota de 50 na outra. Eu acho que foi dar uma de engraçadinho.
Eu venho no seu canal pelas resenhas de livros. Na verdade, eu consumo apenas o seu canal da Tati, e justamente e unicamente pelas resenhas. Pô, que bom, cara, fico feliz. Por isso que eu continuo fazendo, porque tem gente que consome, né? Porque, na minha opinião, o mais chato em se ler um livro é não ter com quem conversar sobre ele. Esse ano li A Felicidade Não Se Compra. Cara, eu quero muito ler esse livro, eu já vi esse filme umas 200 vezes. Achei uma leitura muito interessante e vem aquele vazio de querer conversar sobre as ideias, os personagens e as motivações e você está só. Cara, isso é broxante. Eu te entendo. E é como é que o cara comentou, né? Um homem subsolo. Canais onde o cara tem a coragem de falar, simplesmente falar o que achou de modo verdadeiro são bem difíceis. Creio que por isso a Tati continua nessa lida apresentando vídeos de meia hora onde ela mergulha no livro e dá uma senhora destrinchando. Saca só, gostaria muito de conversar sobre os livros do Morris West e do Leon Uris e os livros de Aborrecentes, com pitadas de safadezas necessárias da Marion, não sei quem é a Marion que ele falou, mas enfim, eu acho que ele está citando que vários livros que ele gostaria de conversar. Cara, o Morris West eu vou adquirir, porque eu quero ler Os Salários do Pescador, e o Leon Uris também, tá na minha lista também, cara, tem alguns autores ali que eu fico olhando, cara, mas os livros deles são caros, tá? Eu tenho que pegar em sebo, mas como eu não saio de Rolante faz muito tempo, que eu tenho que ir a Porto Alegre, até eu tô combinando um negócio com o Andrew pra gente ir vasculhar sebo em Porto Alegre, que ele já deu uma vasculhada, ele já sabe alguns, então daria pra gente ir atrás. Mas, cara, eu acho que é isso, meu, sabe? Corrobora com o comentário da Sherlica que eu falei antes, sabe, cara? Eu acho que eu preciso ser verdadeiro no que eu tô fazendo, cara. Se eu não for verdadeiro, não tem por que estar aqui, cara. Aí vocês vão perceber quando eu tô falando bosta, cara, não adianta. Essa é a questão. Porque não adianta, cara. Eu fiz o conteúdo dessa forma. Eu comecei o conteúdo desse jeito, falando o que eu penso. Então não adianta nada chegar aqui agora e do nada mudar a lógica do canal. Não, isso não. Jamais vou fazer isso. Acho que nem posso fazer isso, né? Cara, seria no mínimo uma falta de vergonha, sabe? Falta de vergonha na cara chegar aqui agora e mudar o conteúdo, sabe? Eu posso melhorar o conteúdo, englobar o conteúdo, mas sendo quem eu sou. Porque se eu passei os vídeos inteiros até agora falando que eu sou assim, por que eu vou mudar, né? Só pra ter engajamento? Não, né? Então a gente mantém. O Alexa Brother aqui, cara, volta e meia ele aparece aqui, bota os comentários assim, cara, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo. E seguimos, tá? Forte abraço. A Bela comentou o seguinte: finalmente cheguei para comentar. Esse vídeo de resposta ficou muito bom. O pessoal levantou pontos muito interessantes e acrescentou discussões sobre o assunto de maneira muito legal e construtiva. Sempre que a resenha do Drácula Darkseid vem à tona, eu me pergunto até que ponto a editora tem conhecimento sobre a obra que ela mesma vende. A pessoa que cuida, seja lá qual for o setor da empresa, não sabe que ela mesma vende ou não existe ninguém que entenda sobre o que está sendo vendido? Deixa eu te responder para não perder esse comentário, tá? Porque o comentário é longo, eu vou respondendo as perguntas. Eles sabem. Só que eu já cheguei ao ponto de cogitar se isso não foi proposital, tá? Eu cheguei ao ponto de imaginar que isso pode ter sido proposital. Mas eles sabem sim, eles sabem. Eles só têm aquilo ali foi uma questão de preguiça, sabe? Pensa comigo o seguinte, ó. Tu pagou a guria, fez toda a história. E daqui a pouco nem pagou, daqui a pouco só mandou o livro e a guria fez o negócio. E editou e tal, e mandou, para poder continuar ganhando o livrinho da editora, que é o que, né, a grande maioria do booktuber faz. O cara tá com a peça pronta, tem que lançar não sei o que e tal, vai assim mesmo. E foi. Nem cogito o material. Por que não cogito o material? Porque sabe que a pessoa vai consumir, cara. Porque foi uma bolha que comentou daquilo. Uma bolha inteira, o booktuber comentou. Não, cara, tem gente que nem sabe o que tá acontecendo. Tem gente que está entrando no vídeo. Esse vídeo que eu fiz falando, que eu, né, uso a fala da Tati, mais de 30 mil visualizações já no canal. É o vídeo que eu mais tenho visualização no canal, aquele ali. Foi o vídeo que eu monetizei o canal. E ele continua tendo visualização, cara. Até hoje vem gente lá falando da história. Então, o pessoal tá cagando. A verdade é essa, o pessoal tá cagando. Só que a gente, como leitor, tem que saber, né? E aí, isso me leva a um dos questionamentos que você mesmo fez. As editoras publicam livros à torta e à direita. Ainda assim, dizem que estão em crise. Mas essas obras que eles trazem para o Brasil, estão títulos que eles conhecem ou já leram? Eu sei que uma parte do que é publicado é feito pensando exclusivamente nesse monte de jovenzinho que consumirá a obra. Mas será que não existe algo por trás? Como você mesmo disse, assim como minha vida conspiratória grita na minha cabeça. Assim como minha ideia conspiratória grita na minha cabeça, será que as editoras publicam determinadas obras porque elas querem tentar nos tornar uma grande massa alienada?
Porque se nós nos tornarmos pessoas que costumam ler a mesma coisa sempre, vamos nos tornar seres não só alienados, mas incapazes de construir críticas, raciocínios, argumentos e questionamentos. Faz sentido, cara. Não é, vou te dizer, não é tão conspiratório quando já se torna realidade, né? Eu já segui muito booktuber que hoje não tem mais paciência, não me identifico mais e, sobretudo, não aguento mais esse povo colocando política em meio a assuntos que não conversam no meio de um livro XYZ. Eu só queria ouvir algo sobre o livro, sobre a escrita e desenvolvimento. Não aguento mais todo mundo argumentando desse povo. Não aguento mais que todo o argumento desse povo é Lula ou Bolsonaro. Isso é tão chato. Por fim, vou comentar algo de zoeira. Please, não é nada ideológico. O cara que te chamou de Bolsonaro do Booktube jamais poderá te chamar de Lula do Booktube. Afinal de contas, o Lula não tem conhecimento acadêmico algum. Então, pelo menos esse xingamento de ignorante você jamais terá. Ai, meu Deus do céu. Ai, depois dessa aqui, eu acho que é bom a gente parar, né? Mulher, eu acho o seguinte, ó. A gente não tem uma paciência para isso. Tá convergindo. O Booktube tá convergindo para uma outra situação, tá? Tá devagar, mas tá indo. Tá indo. Porque estão surgindo mais canais que pensam de outra forma, que estão se preocupando mais com a leitura. A gente vai demorar a ficar grande? Azar, cara. Mas tá aí a Tatiana Feltrin, que a gente comentou então, que ainda continua sendo a grande exponente. A bolha do Paulo Ratz chama ela de Olava. A bolha de não sei quem chama ela de não sei o quê. Mas ela continua crescendo. Por quê? Porque tem pessoas que estão nessas outras bolhas de Booktube que cansam daquele discurso. O que está acontecendo aqui, cara? Cansa, tu enche o saco. Porque a vida não é só isso. A vida é muito mais do que isso. No primeiro momento a vida só paga boleto, cara. E esses caras não pagam boleto. Então é por isso que acontece, cara. E que bom que a questão é o que tu comenta aqui, sabe, do Lula e Bolsonaro, é o momento que a gente está vivendo, tá? Se tu não gosta de uma obra que a editora está vendendo e que os booktubers grandes estão sugerindo, tu não é leitor. É assim que tá. Se tu não pinta o livro, tu não é leitor. Se tu pinta o livro, tu não é leitor. Sabe? Então, tu fica do fogo pra frigideira tentando agradar quem tu nem conhece, cara. Tu nem conhece esses caras, velho. Tu nem sabe quem são. Porque atrás da câmera, cara, tu pode ser completamente outra pessoa. Entende? É isso. Então esses caras aparecem ali e fazem, a pessoa foda-se, velho. Foda-se. Porque tu enche o saco disso, cara. Essa conversinha boca mole, essas coisinhas enchem o saco. Porque os caras não mostram quem eles realmente são. Nunca mostraram quem realmente são. O Felipe aqui, que é brother lá de São Paulo, que inclusive trabalha no Google, ele comentou um negócio, cara. Ele foi conhecer o Paulo Ratz numa Bienal. O cara nem olhou pra cara dele, velho. Ele tava no mesmo stand, falar pra conhecer o cara nem olhou pra cara dele, velho. E já o Geek Freak tratou ele bem pra caralho. Porque ele gosta de andar nesse meio, ele gosta de estar ali e tal. Mas, cara, o Geek Freak me tratou bem pra cacete. Conversou, puxou assunto, não sei o que e tal. Tava super disposto, veio conversar e tal. E eu, cara, eu até fiquei meio assim, porque eu nem curto muito. Mas, cara, ele foi tão gente boa comigo que eu passei a acompanhar o cara. Então, quem sabe o Geek Freak seja assim na vida real também? Não sei, cara. Mas a experiência que o Felipe teve com o Paulo Ratz foi uma bosta. Isso é bom, isso é ruim? Azar, cara. Então, assim, as pessoas precisam se desvencilhar disso e entender que o que a gente está fazendo aqui é um conteúdo, a gente está falando sobre livro, cara. Sobre literatura. E quando se fala resenha, cara, não é nem resenha, cara, não é nem um troço, é um review. Talvez quem tenha conhecimento para poder fazer esses negócios de resenha, sabe, é o Ler Antes de Morrer, que é professor, se eu não me engano, ou a Tatiana Feltrin, que é professora. O resto é tudo um bando de cuzão, cara, que resolveram falar sobre livro na internet. Eu não tenho conhecimento acadêmico para falar sobre livro. Você sabe que as minhas resenhas não são isso. Minhas resenhas são o que eu senti lendo, cara, porque pelo menos eu falo a verdade. E eu digo o que eu acho, o que eu senti escrito, não sei o que. O professor Rodrigo Gurgel é um cara que pode chegar aqui e falar sobre livro, falando da escrita, não sei o que, pontuação, papapá. Cara, eu não tenho conhecimento acadêmico para isso, cara. Por mais que eu saiba o que está acontecendo, eu não tenho conhecimento acadêmico para isso. Então, tu chegar num ponto, as pessoas precisam chegar num ponto e de entender que os influencers não são
nada além de pessoas comuns que se saem relativamente bem na frente da câmera. E leem alguma coisinha ali, né? Fazem uma ediçãozinha bonitinha e era isso. O resto, cara, entenda isso, cara. Vocês podem perceber uma coisa, tá? Percebam uma situação. Quando você faz live com esses caras, que não é vídeo gravado, que tu não edita e tal, que tu não tá lendo uma situação, tu percebe certinho quem são os caras. Presta atenção que vocês estão vendo os caras ao vivo. A maneira como eles se portam, que é diferente da maneira do vídeo. Presta atenção, é isso aí. Os caras são muito diferentes. Porque quando eles estão falando sozinhos para a câmera, eles podem cortar, eles podem voltar, podem ler de novo, pode não sei o que, isso, aquilo e tal. Só que quando vai pro dia a dia, é outro tipo de pessoa, cara. Teve muita gente que desistiu da internet, muita gente saltou fora por causa disso. Porque foi desmascarado, por quê? Porque era um personagem fora das câmeras, né? Era um personagem nas câmeras, e na vida real era outra pessoa completamente diferente. Ah, isso vende? Claro que vende, tá tudo bem, não tem problema, eu não cogito o produto. Eu só cogito essa influência que esse povo tem. É isso que tem que tomar cuidado. É aquela história, eu não conheço seus ídolos, tá? Não conheço seus ídolos. Porque se tu conhecer ele, tu vai se decepcionar, porque eles são pessoas comuns como qualquer outra. Essa é a questão. Bela, muito obrigado, tá? Eu acho que as tuas teorias conspiratórias não são mais tão conspiratórias assim, tá? É mais ou menos que nem 1984, tá? Ele não é mais tão distopia assim. Um abraço. O Jorge comentou três coisas aqui, tá? Não, três não, umas quantas. Então eu vou ler um atrás do outro, aqui depois a gente vai... Eu vou dizer, ó. Perdi o que estava escrevendo sobre a Bienal do Rio de 2025. Tento de novo em algum momento. Cara, eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Que tal você, Rosana do Casmurro? Não sei o que ele quis dizer aqui, né? Mas enfim. Preciso falar da Bienal, mas perdi o textão. Tá, ok. Quero seu comentário sobre o vermelho e negro do... eu não sei dizer esse sobrenome, cara, mas eu não sei o que ele... Eu sei o que ele está querendo dizer, mas eu não sei como é que se produz. Não lembro o nome do autor agora, não é assim que se escreve. Ó, é assim que se escreve. E comprei agora o vermelho e negro do Stendhal. Aqui ele escreveu certo. Conhece? 1 minuto e 31. Conheço o vermelho e negro, mas eu não li ainda. Clássico, tá? Mas eu não li ele ainda, cara. Até ele tá na minha lista, cara, de compras de livro clássico, mas eu realmente não li ele ainda. Quem é que leu ele, cara, que eu sei que ele... Acho que, se eu não me engano, o Carlos do Livros e Books leu ele. Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que ele leu. Se eu não me engano, ele leu. Dá uma conferida no canal dele, cara. E, cara, muito obrigado. Sobre a Bienal, eu produzi um conteúdo sobre isso, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para tu assistir o conteúdo que eu falei sobre a Bienal, que eu peguei as reportagens da CNN e montei um conteúdo ali falando sobre isso, tá? Então, siga aí. Obrigado, meu querido. Forte abraço. A Débora fez 3 comentários dizendo o seguinte: você é maravilhoso. É controverso. Deus abençoe muito você, muito obrigado, você também. Quero estar mais presente no canal, vou voltar porque estava com questões pessoais que me deixavam com um tempo curto. Ok, Débora, seja muito bem-vinda sempre. Preciso de ajuda, os livros que estão me tirando do buraco, mas não tenho tantos livros e ler no celular não consigo, minha vista com problemas. E sendo bipolar tipo 1, eu me esforço tentando. Cara, essa questão de ler no celular, pra mim eu não consigo também, tá? Te confesso que eu não consigo ler no celular. Pra mim, até o Kindle é um problema, eu gosto do livro físico. E aquela só falou verdades. Cara, é aquilo, né, Débora? A gente tenta fazer um conteúdo voltado pra... ou pelo menos tentar manter a minha linha de raciocínio, né? Então, quem tá no canal sabe que eu sou assim, né? Então eu vou seguindo a minha linha de raciocínio, falando e respondendo as pessoas, cara. Essa é a minha lógica do negócio. E tentando ser o mais transparente possível dentro do contexto geral do que eu tento apresentar, né? Então, basicamente é isso aí. Muito obrigado, tomara que tenha tempo para aparecer mais no canal. O Carlos, meu grande amigo Livros e Books, botou fantásticos comentários e tuas reflexões sobre eles, aprofundando ainda mais as discussões levantadas naquele vídeo maravilhoso. Meu sucesso, parabéns, seu canal tá show. Cara, muito obrigado de coração. O Carlos é daquelas pessoas que apareceram para mim no YouTube, cara, porque ele tem uns conteúdos muito bons, tá? Eu tô devendo views para ele, tá? Tô devendo assistir alguns vídeos que ele postou, porque ele tá com uma frequência boa de vídeo também, e eu não tô tendo tempo suficiente para isso, tá? Porque eu fico, no final de semana eu fico editando e tal, e aí tu fica naquela, tu tá procurando conteúdo, e enquanto tu tá procurando conteúdo, depois tu tá gravando, eu no meu caso tô editando, e aí eu não consigo ter tempo suficiente para assistir certos conteúdos. Mas o Carlos tem uns conteúdos muito bons, tá? Se vocês querem mais uma dica de canal literário, o Carlos é muito de boa. Ele lê muito variado e lê muito bem. Então, Carlos, muito obrigado, meu. Carlos é gente finíssima pra caramba. O Paulo comentou: boa, comecei a seguir o seu canal. A princípio parece alguém que eu gostaria de ver as resenhas. Parabéns. Cara, eu tenho uma playlist aí só de resenha, né? Então,
Se tu te identificar com alguma literatura, tu pode ter certeza que tu vai encontrar uma resenha que se eu fiz, tu vai ter a minha opinião sincera sobre o assunto, tá? Eu não faço resenha que eu não gosto. Eu dificilmente falo mal de livro, a não ser algumas coisas que surgiram que daí é muito específico. Mas seja muito bem-vindo, cara. E o último comentário da Fernanda, deixa eu ver se não tem nenhum retido aqui. Não. O último comentário da Fernanda, que ela fez um comentário muito bacana também, ela diz o seguinte, ó: Rodrigo, você trouxe muita reflexão interessante nesse vídeo. Eu tive um canal com meu esposo e acabamos optando por não produzir mais conteúdo, pois não fazia mais sentido para nós. Eu lembro do canal deles. Mas naquela época eu senti muito a pressão de ter que ter quantidade de leitura para ser considerado leitor. Sobre o assunto de cada um ler o que gosta, acho que somos seres de fases. Tem fase de sua vida que você precisa ler de uma leitura sem profundidade, do tipo que te transporta para outra realidade. E, outra fase, você necessita refletir sobre a mensagem e as situações abordadas naquela história para que seu crescimento pessoal aconteça. Eu penso que não devemos realmente julgar as leituras de ninguém. Eu estou numa fase de desenvolvimento pessoal, estou lendo esse tipo de livro e sei que muitas pessoas me julgam por isso. Mas não quer dizer que eu deixei de ser leitor, somente estou buscando outras visões e perspectivas. Gosto muito de assistir seu conteúdo, gosto da forma como apresenta sua opinião e sei que o fato de não concordar com você não vai interferir em nada na minha vida ou nas minhas preferências. Não é para ser ofensivo, desculpe se pareceu. Não pareceu, fica tranquilo. Obrigada por trazer essas discussões e siga em frente. Quem te acompanha o faz por gostar exatamente desse seu jeito. Nanda, muito obrigado, tá? Eu lembro da Nanda, do esposo dela, eu esqueci o nome dele, cara. A gente chegou a fazer alguns conteúdos juntos, participando de... Acho que eu participei de uma live do canal que eles tinham, se eu não me engano. Faz muito tempo isso. Bem no início, quando eu estava iniciando a produção de conteúdo, surgiu lá uma iniciativa de juntar alguns canais e tal. Mas a gente acabou não conseguindo manter uma frequência nesse sentido. E aí eu estava numa pegada que eu estava produzindo basicamente de tudo, não estava falando só dos conteúdos literários. Daí eu meio que me afastei da situação porque eu estava falando muitas outras coisas, falando sobre série e tal, sabe? Daí participava de 2 grupos ao mesmo tempo, e daí nesses grupos de produção de conteúdo tinha que meio que ficar assistindo o conteúdo de todo mundo, daí ficava meio sem propósito aquilo. E aí, sabe, tu tinha que estar participando o tempo inteiro, aí tinha o trabalho, não sei o que, eu estava no meio da construção da minha casa, uma confusão do cacete, cara. Não deu. Aí eu parei tudo e tal, dei o hiato do canal, né, que ele ficou ali um tempo durante a eleição de 2018, eu parei de produzir conteúdo, porque só se falava de política e tal, e aí depois eu comecei de novo. Ali foi um erro meu, eu deveria ter continuado produzindo, na verdade. Mas eu estava cansado, porque tu produzia, não dava visualização, não crescia nada, mas, sabe, faltava o tesão. E a Fernanda continuou, cara, no canal, ela continuou assistindo e tal. E ela sempre foi muito querida, sempre foi uma pessoa muito legal, cara. E aí é que tá, o que ela fala aqui é exatamente isso, sabe? Tu pegar conteúdos, inevitavelmente, às vezes tu não vai ser unanimidade, acho que não é nem isso, sabe? Mas daqui a um pouco tu quer pegar um conteúdo diferente, tu quer pegar uma coisa que tu não tá, né, tu vai querer ler alguma coisa, que nem ela disse, de crescimento pessoal, sabe? Tu chegar lá e tu pegar e ler um Jordan Peterson, tu pegar e ler um Clóvis Barros, tu pegar e ler, enfim, qualquer outra coisa, sabe? Que seja para que tu possa melhorar como pessoa. Os caras já ficam te dizendo que tu não é leitor. Ah, tu tá lendo autoajuda. Cara, mas... É que nem... Eu li O Poder do Hábito, tá? Eu não li só esse, eu li Osho, li outras coisas, sabe? Então são coisas que mexem contigo, que tu vai ler aquilo ali e tu vai ficar repensando as tuas coisas. E eu acho que o papel da literatura é esse, né? A literatura ou a leitura, qualquer um que seja, é justamente esse. É tu conseguir chegar num determinado momento que tu possa pegar um livro e tu identificar o que está acontecendo na tua vida. Por isso que é tão importante tu ser autêntico no que tu está fazendo. Eu como produtor de conteúdo agora, sabe? Tu ser autêntico nisso. Porque tu tá colocando a pessoa que vai te seguir e que vai acompanhar o teu conteúdo, tu tá colocando ela para ela ler uma coisa que pode ou não ajudar na vida dela. Então, no mínimo, tu tem que ter no mínimo a certeza de que aquela pessoa que ela vai olhar aquele conteúdo, ela vai se identificar, ela pode não se identificar, mas ela vai pensar sobre aquilo. Ela vai pensar. E ela não vai ficar encarando aquilo com maus olhos, porque ela vai cogitar o que ela tá lendo. Não, mas se o Rodrigo tá me dizendo, eu já acompanho o Rodrigo há, sei lá, X anos. Se ele está me dizendo que esse livro aqui é bom, eu vou dar uma chance para esse livro. Eu vou cogitar ele, eu vou gastar ele, eu vou comprar no link dele, eu vou não sei o que e tal. Então, quando tu começa a olhar aqui, é uma reação em cadeia do negócio, vocês pensem comigo, tá? Eu vou sugerir um livro que eu não gosto. O Jogador número 2, então, que foi o livro Uma Estrela do Canal. Eu li e não gostei. Mas o livro custa R$65.
Eu vou ganhar comissão sobre a venda daquele livro. Eu tenho muito seguidor. A editora me mandou o livro, né? A Intrínseca me mandou o livro. Eu digo, não, eu vou fazer o conteúdo e foda-se, vou fazer. Vendo X mil livros, ganhei X mil de comissão. E aí a galera vai começar a ler aquilo ali. Ô meu, mas e aí, cara? Não é possível que tu gostou disso aqui. Aí tu tem que ficar defendendo o indefensável. Tu tem que ficar defendendo um produto que tu não gosta. Tem que ficar defendendo uma coisa que tu não gostou. Aí tu tem que mentir, cara. Mas se tu não gostou, por que tu não disse que tu não gostou, cara? Azar da editora que publicou aquela bosta. O problema não é teu. Só que transforma em teu a partir do momento que tu começa a dizer que aquilo tu gostou. Porque daí tu tá defendendo a tua opinião de que ele é bom. Entendeu? Porque tu influencia as pessoas. E esse lance que a Fernanda colocou aqui da pressão e da quantidade de leitura, isso aqui é muito absurdo. Porque eu lembro na época, quando a gente começou a produzir, que daí tu começava a tirar tag, aí tu fazia, né, aqueles conteúdo coringa, a tag isso e tag aquilo, não sei o que e tal, daí tu marcava uns outros canais e tu ficava naquela ação, porque tem que lançar tal coisa, porque eu tenho que fazer tal coisa, porque não sei o que, sabe? E aí tu ficava sempre correndo atrás do rabo. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque daí tu não sabe o que produzir, tudo que tu produz tu acha meio merda, porque não é a verdade, porque tu não encontrou a tua identidade ainda, tu não encontrou o teu jeito, porque daí tu não está satisfeito com a câmera, tu não está satisfeito com a luz, tu não está satisfeito com o cenário, tu não está satisfeito com o microfone, tu não está satisfeito com porra nenhuma. E aí tu tem que ficar produzindo. Aí você sai uns conteúdos meio merda, e aí depois fica, puta, gosto de fazer isso aqui, cara. Entendeu? Então quando tu começa a fazer o conteúdo lá atrás, para tu conseguir acertar ele, tu leva muito tempo. Tem gente que já vem meio pronto. Tem canais que vocês olham assim, daqui a pouco o canal tem 1000 inscritos e tem vídeos lá com 5, 10, 20 mil visualizações. É meio surreal isso, né? Mas, cara, às vezes o cara acertou um momento. Só que aí, cara, é a questão do conteúdo. Que nem o Alex colocou ali, ó, eu venho no teu canal por causa da tua resenha. Eu venho no teu canal por causa da tua resenha. É tu que eu quero escutar. É tu e a Tatiana Feltrin que eu quero escutar. É a Fernanda que colocou aqui. As pessoas que te seguem faz porque gostam do teu jeito. As pessoas vêm no canal do Rodrigão porque elas querem ouvir o Rodrigão falando. É isso. E aí como é que eu não vou agir correto com as pessoas? Porra, eu tô aqui porque eu tô te escutando, cara. Eu tô aqui porque tu faz um vídeo de 1 hora e pouca respondendo as pessoas. E aí do nada, tu vai mudar e tu vai começar a agir que nem todos os outros que eu sou contra. Do nada, tu vai começar a agir que nem a vibe inteira, porque tu começou a ganhar meio dúzia de livrinho de editor. E não quer dizer que eu não possa ganhar. Nada disso. Só que se eu pegar um livro e eu achar o livro merda, mesmo que a editora esteja me dando, eu vou dizer que é um livro merda. Porque eu achei merda. Agora, se eu gostei, eu vou dizer que é bom. E era isso. Simples assim. Por quê? Porque as editoras que são responsáveis pelo mercado, elas têm que ter ciência do que está sendo publicado. Para a gente fugir dessa mediocridade. E se a gente não reclamar, nós vamos continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Essa é a situação inteira. Então, assim, a todos, tá? Esse aqui é o último comentário. Nanda, muito obrigado, cara, muito obrigado. Tá? Digo de coração, tu tá aqui desde o começo, eu só tenho a agradecer a parceria, eu só tenho a agradecer, sabe, essas pessoas que estão aqui desde sempre, tu é uma delas, esse apoio em cima do canal e vocês entenderem o jeito do Rodrigo, então, porque, né, tu é da Bahia, daí fica aquela coisa meio, né, são situações diferentes, são extremos diferentes de atitude, são extremos diferentes de jeito de falar e tal, e ainda assim as pessoas entendem, sabe? Eu tenho gente aqui de todos os lugares do Brasil. Isso é muito legal, para mim é uma satisfação poder me correlacionar com essas pessoas, entender um pouquinho do jeito de cada um, entender um pouco dessa coisa. Para mim é o mais legal do canal, é um dos motivos principais de estar aqui, é justamente esse, é ter essa interação das pessoas, é ter essa situação. Isso para mim é muito foda, é muito legal. Então a todos que mandaram os comentários, muito obrigado, tá? Eu espero que tenha ficado tudo muito claro, tenha ficado tudo muito certo. Agradeço a todos os insights, todos os comentários, colocando mais lenha na fogueira para a gente continuar mantendo essa chama, falando sobre o assunto. Eu adoro fazer esse tipo de conteúdo. Como vocês gostaram desse tipo de vídeo, tem um outro vídeo que saiu no início do mês falando sobre os conteúdos, as obras que foram sugeridas num vídeo de unboxing, tá? Que eu acho que se não me engano ele saiu no dia 24, eu acho, de junho. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Que são outros vídeos de resposta aos comentários. Então, muito obrigado a todos, tá? Esse vídeo também ficou gigante, mas não tem problema. Eu acho que o negócio é esse mesmo e a gente segue produzindo, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado e até o próximo.